Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, gente, nesse vídeo eu quero estar trazendo aqui para vocês uma situação que está acontecendo lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de Roraima, mais precisamente na cidade de Pacaraima. Primeiramente, eu quero trazer aqui para vocês uma carta de uma moradora da cidade de Pacaraima que vai relatar a nós mais detalhadamente o que está realmente acontecendo lá e por que houve esse conflito entre brasileiros e venezuelanos. Após a carta dessa moradora, após você ouvir aí a carta da moradora, eu quero estar fazendo um comentário e estar colocando a nossa posição em relação a isso como servos de Deus. Então fique por enquanto aí com a carta da moradora. Boa noite, meus amiguinhos de luta, meus irmãos de fé. Boa noite, Márcio. Boa noite, Fabrício. Eu vou pedir permissão. Eu tô com um relato, é um texto meio longo, de uma moradora de Roraima. Eu acho muito importante de ser lido e eu peço a permissão para vocês me darem um tempo para eu poder ler isso daí para o pessoal saber na verdade o que está ocorrendo lá. Positivo, muito obrigada, porque levar informação eu acho muito importante nessa altura do campeonato. Ela começa o texto assim: como me enoja ver gente de outros estados cobrando de nós roraimenses a caridade que por 3 anos jorramos em cima dos venezuelanos que fugiram do socialismo. Quando alguém de fora de Roraima nos chamar de xenófobos, vamos lembrar que semana passada venezuelanos mataram um homem a pauladas para roubar o tênis dele, e também venezuelanos montaram uma emboscada para matar um senhor, roubar seu carro e vender as peças na Guiana. Quando disserem que somos cruéis, vamos lembrar que 3 semanas atrás, venezuelanos agrediram as únicas médicas plantonistas da única maternidade de Boa Vista, fazendo assim com que elas saíssem assustadas para fazer um BO. E o resultado foram bebês mortos no ventre de suas mães, que não puderam ser atendidas. Quando disserem que somos desumanos, vamos lembrar das vezes que as marmitas entregues em todos os abrigos muitas vezes foram parar no lixo, porque os venezuelanos diziam que frango e peixe eram comida para cachorro. Eles queriam carne vermelha. Cavalo dado não se olha os dentes? Esse é o ditado que só existe para gente. Quando nos chamarem de covardes, vamos lembrar que o HGR não nos dão preferência e que se eu estiver grávida e chegar num posto da prefeitura, só vou conseguir uma consulta para dali a 2 meses, ao passo que a Venezuela, que atravessou a fronteira, a venezuelana que atravessou a fronteira com um filho doente em cada braço e mais um na barriga, consegue uma consulta para o outro dia. Ainda falando em grávidas venezuelanas, vamos lembrar que 40% dos partos na maternidade são de bebês filhos de imigrantes. Quando disserem que somos bárbaros, vamos nos recordar do casal de idosos que foi morto a pauladas. Impressionante como eles adoram matar roraimense a paulada. Por um casal de venezuelanos que tinham conseguido emprego de caseiro no sítio do casal. Lembremos do senhor de Macajaí, seu Japão, que numa festa da cidade foi também morto a pauladas por um venezuelano, o que foi a gota d'água para os moradores de lá, que fizeram a mesma coisa que os moradores de Pacaraima. Quando nos chamarem de egoístas, vamos lembrar que há 2 semanas atrás, um moleque venezuelano de 17 anos, matriculado em escola estadual e recebendo auxílio do governo, resolveu entrar em uma facção criminosa que atua no país todo e foi morto e decapitado por uma facção rival que também atua no país todo.
Vamos lembrar dos venezuelanos que bateram no militar do Exército Brasileiro, porque esse disse que eles não poderiam entrar no abrigo bêbados. E o que eles fizeram? Tiraram os militares de lá e colocaram outro e deixaram os venezuelanos bêbados entrarem. Quando falarem que somos insensíveis, vamos lembrar... Continuando, perdão. Quando falarem que somos insensíveis, vamos lembrar dos moradores do bairro Caimbé que vendem suas casas a preço de banana, pois o bairro inteiro virou ponto de prostituição das 80. Vendas de droga e está entregue aos arrombamentos. Meninas de 15 e 16 anos saem para comprar pão e são assediadas por quem passa por lá e acha que elas são prostitutas ou que entregam drogas. Já pensou você sequer poder pintar seu muro, pois de noite ele já vai ser pichado com o preço dos programas, que aliás subiu, não é mais 80, é 100. Quando falarem que somos irracionais, vamos lembrar da dona do restaurante da Ataúde Teve, que oferecendo água e comida para 2 venezuelanos que apareceram chorando na porta dela, quase foi morta a pauladas por eles. Eles adoram bater na gente usando pau. Impressionante. Eu mudo de nome se aparecer alguma mulher que já foi assediada por um haitiano ou por um guianense, de algum venezuelano na rua. Aliás, quem é de fora não tem a pífia noção do respeito que temos pelos haitianos e eles por nós. Nós nem sabíamos mais o que era sarampo e os nossos muros passaram a ser adesivados com esta casa está imunizada, para que agentes de endemias que passassem soubessem que todos ali já foram vacinados. Sem mencionar as vezes que os agentes de saúde do bairro pediam, por favor, para nós nos vacinarmos. Eu me senti... Perdão, continuando. Eu fico até revoltada com isso. Eu me senti no Antigo Egito com o sangue do cordeiro no batente da minha porta para espantar o anjo da morte na hora que vi aquele adesivo no muro da minha casa. Mas eu não estava no Antigo Egito, estava num estado com 500 mil habitantes que, por conta da imigração desenfreada, viu em 2018 sua população atingir o número de habitantes esperado para 2040. Eu estava num estado onde eu vi o número de furtos, roubos, assassinatos e estupros subir de um jeito a ponto de eu deixar de amar um pouco a terra onde nasceram meus ancestrais maternos. Eu tenho medo de morar em Roraima. Eu tenho medo de sair de casa depois das 21 horas, ainda que seja para ir a 2 esquinas da minha casa comprar espetinho com farofa. Não importemos com a opinião de quem não sabe de nós ou dos males da imigração sem freios. Desde que os grandes jornais, com jornalistas safados, redigindo matérias mentirosas, digam que somos ímpios, enquanto eles não têm coragem de dizer que é o socialismo de Chaves e Maduro, apoiado pelo preso que eles querem como presidente, que trouxe isso aos venezuelanos. E agora, os males disso aterrorizam até a nós. Nós sabemos o que é ter um terreno invadido, enquanto um socialista membro da ONG ensina os venezuelanos a dizerem ao dono do terreno que só sairão de lá com mandado. Nós sabemos o que é passar a noite inteira com dor e não ir ao hospital por medo da meningite bacteriana que isolou áreas inteiras. Nós conhecemos a impotência em vermos venezuelanos criando associações para lutar pelos seus direitos no Brasil, enquanto a nós, aparentemente, nos resta o medo. Nós sabemos que o número de venezuelanos é tão grande, mas tão grande, que se eles pudessem votar em algum candidato que fizesse campanha só para eles, ele seria eleito e estaria entre os primeiros. Roraima foi povoado por gente que viu no nosso pedaço de chão uma esperança para um futuro que não existia mais em sua terra natal. Roraima abrigou quem veio trabalhar,
Sempre abrigou quem veio trabalhar, ainda que não tivesse onde dormir no fim do dia. Nunca iríamos negar aos venezuelanos a oportunidade que demos aos haitianos e os brasileiros de outros estados. Meu pai saiu de São Paulo em 81, chegou em Roraima, casou com uma macuxe e foi pai de 2 índias. Roraima tem mais gente de fora do que do próprio estado. Com que direito esses apedeutas dizem que somos xenófobos, se somos filhos de imigrantes que desbravaram essa terra quando tudo era só mato? Sempre acolhemos todo mundo e por 3 anos, 3 longos anos, ajudamos do jeito que podíamos. Há um ditado que diz: toda caridade deve ser anônima, do contrário é vaidade. E nada do que fizemos por eles foi por vaidade. Sempre fomos um povo generoso. Sempre acolhemos quem veio sem nada, sozinho, assustado. A nobreza em se pôr no lugar do venezuelano, que tanto nos cobram, nós já tivemos antes mesmo das pessoas que nos xingam conseguirem apontar Roraima no mapa do Brasil. Não se preocupe em explicar por que não ajudamos, quando nós sabemos que ajudamos até demais, além das nossas forças. Eu lembro da matéria TV Roraima, de uma senhora na Paraviana, que abrigou venezuelanos dentro de casa e o marido a chamou de louca. Também lembro que Pacaraima não tinha um homicídio há 3 anos e numa tarde teve 2 assassinatos em plena luz do dia, no meio do comércio. Quem nos julga não sabe que venezuelanos em massa já conhecem a audiência de custódia, já falam que somos nós que temos que aprender espanhol e não eles o português. E não é o que estavam certos? Afinal, no edital PCRR estão pedindo espanhol para os candidatos que querem ser policiais. Todo roraimense já sustentou a frase, mas nem todos, e todo roraimense sabe que isso não se aplica mais do que já vivemos. Já se foi o tempo que podíamos separar o ruim, doente e ilegal daqueles poucos que vieram trabalhar. E que, diga-se de passagem, no estado mais... nem estão mais em Roraima. São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro já receberam venezuelanos com nível superior, solteiros, sem filhos, sem passagem pela polícia, com cartão de vacina em dia e passaporte nas mãos. O que sobrou para nós? Os doentes, os que furtam, roubam, assediam, entram no crime e ainda os que defendem chaves. Eu não vi brasileiros xenófobos em Pacaraima, eu vi pessoas cansadas, com medo, abandonadas pelo governo federal, enquanto assistem à construção de mais um abrigo no estado, ao passo que comerciantes de lá têm que dormir nos seus comércios para impedir que esses sejam arrombados. Não demos explicações a ninguém. Ninguém sabe quantos roraimenses estão neste momento com medo, ou mutilados, ou internados depois de espancamentos, ou quantos estão de luto por causa da imigração. Quem é de fora e nos critica não tem envergadura moral para falar nada, nem a mais rasa e respeitosa crítica, pois nenhuma dessas pessoas teve culhão ou grelho duro, como dizem as feministas, as apoiadoras do Lula, o nome do sistema que levou os venezuelanos à ruína ou se fez de cego e surdo quando começamos a dizer que vivíamos à beira de uma tragédia anunciada. Nós não devemos explicações a quem fechou os olhos para os nossos males e só os abriu agora que estamos cansados. A essa gente que nos critica, mas não tece nenhum comentário sobre Chávez, Maduros ou o socialismo covarde que destruiu o país vizinho, nos limitemos a dizer: vão à merda. Me desculpe, mas é o que está no texto. Gente, esse texto é comovente e maravilhoso. O que nós acabamos de ouvir aí é o desabafo de uma moradora de Roraima. Eu coloquei essa carta para que as pessoas tenham noção da situação que está acontecendo lá no estado de Roraima, que é, na verdade, um caso para ser resolvido por autoridades, por presidentes, né? Não são cidadãos mais que têm que resolver o problema lá,
problema ficou agravado, como vocês viram aí pelo relato da moradora. 3 anos já fazem que eles estão tendo problemas graves com o pessoal. Como vocês viram o relato da moradora, nem todos os venezuelanos que ali estão para trabalhar. Pelo contrário, pelo que nós estamos vindo e ouvindo, a maioria não está trabalhando, está partindo para o crime, para a prostituição. E nós sabemos que em Roraima é um estado que as pessoas não têm condições de arcar com as suas famílias e com famílias de pessoas que não têm interesse para trabalhar. A gente sabe que tem muita gente boa, saiu da Venezuela fugindo do regime comunista de Nicolás Maduro. Eu quero trazer aqui para vocês alguma notícia, saiu em vários sites, quero trazer aqui do UOL Notícia, um pouquinho do que eles falaram em relação a isso. E, na verdade, a fala do UOL Notícia, a fala do G1, do El País, da revista Veja, da Época, da revista Isto É, do Sputnik, da grande maioria da mídia brasileira vai ser a mesma, porque eles são todos comunistas e a maioria deles, essa carta dessa moradora se explicando, na verdade, é porque após esse incidente entre brasileiros e venezuelanos, os sites comunistas se levantaram agredindo os brasileiros, chamando os brasileiros de xenófagos, acusando de, vamos se dizer, desumanidade, colocaram as matérias tendenciosas, como essa que eu vou ler para vocês, né? Os brasileiros atacaram os moradores, os venezuelanos. Então, o que eu fico assim, triste é que esse site, por exemplo, que eu vou ler aqui para vocês, o UOL Notícia, ele é um site que defende o comunismo. Aqui no Brasil mesmo, eles cansam de colocar aí fotos do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e apoiam descaradamente o Luiz Inácio Lula da Silva, que é comunista. E lá na Venezuela, eles sabem que tudo que está acontecendo na Venezuela é culpa do comunismo e simplesmente eles fazem matéria querendo responsabilizar o pobre povo de Roraima pelo problema, como se eles tivessem que resolver o problema. Vocês sabem que eu sempre estou pedindo oração pelo povo da Venezuela. Já falei em outros vídeos aqui que o povo venezuelano estava fugindo, estava vindo para Roraima, porque não aguentava a fome. A gente sabe que isso é cumprimento também da palavra do Senhor. E sempre pedi oração, mas agora eu quero pedir oração tanto pelo povo da Venezuela, quanto pelo povo de Roraima e pelo povo da cidade de Pacaraima. Porque nós vimos aí que o governo covarde, tanto do Brasil quanto da Venezuela, está jogando a responsabilidade para cima do cidadão. É o cidadão que tem que se virar para dar auxílio para pessoas que vêm fugindo de um país falido e de um sistema falido que é o comunismo. Então, eu queria pedir para vocês que orem. E eu queria ler aqui um pouco da matéria do UOL Notícia. Notícia que é do dia 18/8/2018, fala o seguinte: venezuelanos são agredidos e expulsos de Roraima. Grupo de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraima. Conflito começou após comerciante ter sido assaltado por venezuelanos. Grupo de brasileiros armados com pedras e paus, bombas caseiras atacaram neste sábado, dia 18, venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho.
tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Segundo o jornal A Força Tarefa Logística Humanitária para Roraima, coordenada pelo Exército, o conflito começou após um protesto organizado por moradores da cidade. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante de 55 anos que foi cometido por um grupo de venezuelanos. Na véspera, o comerciante teve R$ 23 mil roubado e foi agredido. Ele está internado em um hospital da cidade. Diga-se de passagem, né, o UOL não falou, mas ele foi afundado o crânio dele. Ele não foi só agredido, ele foi esfaqueado. Na verdade, foi um milagre que salvou a vida desse homem. O fato gerou um descontentamento de alguns moradores de Pacaraima e, na manhã deste sábado, 18 de agosto, ocorreu uma manifestação com atos de violência e destruição de acampamentos e de imigrantes situados em alguns locais públicos, informou a Força Tarefa em nota. De acordo com o jornal A Folha de São Paulo, após o protesto ter se dispersado, moradores de Pacaraima passaram a andar em grupos perseguindo os venezuelanos. Uma tenda usada por imigrantes chegou a ser derrubada com um trator. O conflito chegou a alcançar o posto de fronteira entre os dois países. Um grupo de brasileiros chegou a atirar pedras em venezuelanos que tentavam cruzar a divisa. Membros da guarda venezuelana acabaram disparando tiros de advertência para afastar os brasileiros. Então, aqui também é outro erro e que está agravando o conflito. A mídia se coloca ao lado dos venezuelanos. Tiro de advertência para afastar brasileiros. Em resposta, venezuelanos passaram a vandalizar carros de brasileiros na fronteira. Outro erro também, né? Em resposta, quer dizer que eles estão dando legitimidade para o que os venezuelanos fizeram, né, gente? Quero mostrar aqui para vocês, gente. Isso aqui, ó, são imagens do que o comunismo fez com a Venezuela, do que a Venezuela tem passado, do que é a fome, do que é um país em declínio, do que é um país em estado de falência. Tudo isso que você está vendo de dinheiro é necessário para comprar esse item, para comprar sabonete, para comprar tomate, frango, carne, todas essas coisas. Bom, isso é a situação que está passando os venezuelanos. Assim como no Brasil, na Venezuela tem gente boa, como também tem essas pessoas problemáticas, como vocês viram aí no relato da moradora. Os venezuelanos que tinham perspectiva de vida e desejo de trabalhar se mandaram para outros estados, não ficaram em Roraima. Infelizmente, parece que em Roraima só ficaram a maioria daqueles que não queriam nada com nada. Eu quero mostrar aqui para vocês, gente, que o que está acontecendo na Venezuela pode acontecer aqui no Brasil. Aí vai ser uma desgraça total, né? Porque, por enquanto, os venezuelanos podem se refugiar em países que não estão em falência, como a Venezuela. Mas, se todos os países entrarem na mesma falência, quem é que vai poder ajudar alguém? Por enquanto, eles estão conseguindo ajuda aqui no Brasil. Assistência médica, cesta básica. Houve esse impasse aí, mas antes disso o governo estava ajudando os venezuelanos, e acredito que continua, a fronteira continua aberta.
Mas o problema não vai terminar aí, gente. Então nós temos que orar para que o nosso país não se torne uma Venezuela. Porque senão não poderemos mais estender a mão para ninguém. Nós sabemos que apesar desse impasse entre brasileiros e venezuelanos, já fazem 3 anos que os moradores de Roraima estão sim estendendo as suas mãos à medida do possível ao povo da Venezuela. Vamos continuar orando, não só para que o povo venezuelano consiga apoio e auxílio nos países vizinhos, mas para que o seu país seja restaurado, para que eles tenham condições de vida dentro do seu país de nacionalidade. Vamos orar por eles, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia desse povo e que eles possam retornar às suas terras e que eles possam voltar a trabalhar. Nós sabemos que muitas coisas, por pior que aconteça hoje em dia, são os sinais da volta do Senhor. A grande realidade é que uma população, uma nação, uma geração que vira as costas para Deus, não há de colher bons frutos. Isso nós podemos falar do Brasil também. Eu fico feliz porque eu vejo aqui no Brasil as pessoas querendo aceitando para candidato à presidência da República, homens voltados para a fé em Deus. Graças a Deus, porque a mídia brasileira tem elegido como heróis pessoas como o conhecido Pablo Vittar, que não tem nada a oferecer a nenhuma geração, nem a ele mesmo, a cantora chamada Anitta, e a outros que têm se levantado como se fossem ícones, porque não são. São ícones levantados pela mídia, mas nós sabemos que o povo, na verdade, não os elege como seus ídolos. Graças a Deus que o Brasil ainda é um país que está escolhendo um presidente que diz acreditar em Deus e não prestar culto a Satanás, que tem rejeitado alguém que é a favor da legalização do aborto, é a favor de que seja obrigatório uma igreja evangélica, católica, cristã, a casar homem com homem, mulher com mulher, contrariando assim a sua fé em Cristo Jesus, contrariando assim a própria palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque aqui no Brasil nós temos sim uma população que rejeita esse levante satânico que está se dando no mundo inteiro. Infelizmente, estão tentando burlar e sufocar a vontade, mas eu creio que vai ser feita a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for essa, se estivermos esse declínio comunista, vamos aceitar. Senão, eu creio que Deus vai bradar nessa nação brasileira. Vamos continuar orando pelo povo da Venezuela, vamos orar pelo povo de Pacaraima, o povo de Roraima, e vamos orar também para que nos prive de acontecer aqui no Brasil isto que vem acontecendo na Venezuela. Saibamos votar no dia 7 de outubro. Amém, meu Senhor Jesus, fique no lar e no coração de cada um de vocês.